Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter uma live super mega power especial com a doutora Roberta, que vai ser uma live lacradora, falando sobre visagismo e os temperamentos. Vai ser muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Sejam todos bem-vindos. Para vocês que estão na retransmissão, um beijo. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês, que é sempre bom e sempre agrega. Tudo bem, doutora Roberta? Boa noite. Prefere que eu ponha o fone de ouvido ou tá bom o som? Para mim tá bom o som. E aí, pessoal, para vocês tá bom o som? Coloca se tá ok. Rô, dá uma limpada na tua tela que tá um pouco embaçada. Às vezes pode ser isso. Melhorou? Ah, melhorou. Melhorou. Gente, temos muito conteúdo para falar hoje. A doutora Roberta, ela é cirurgiã dentista, ela é visagista, ela é uma das maiores especialistas que eu conheço em visagismo, porque ela não só estuda, como ela aplica com os pacientes dela e como ela aplica com ela, com a família dela. E eu tenho a honra, né, porque ela foi minha aluna. Então, assim, a nossa história começa quando eu dei uma palestra sobre visagismo, que ela se encantou e fez os meus cursos e levou isso para a vida dela. E hoje, qual é o objetivo dessa live aqui para vocês? O objetivo dessa live é, primeiro, informar o que é o visagismo e a odontologia, para vocês entenderem com clareza que não é o visagismo simplesmente estético, de deixar o dente bonito, de fazer uma harmonização na face. E também trazer uma consciência dos perigos que não usar o visagismo da forma correta pode prejudicar na sua personalidade, no seu comportamento, no seu temperamento. Então, eu vou falar um pouquinho para primeiro, assim, eu vou esperar a doutora Roberta falar e depois eu vou complementar. E então, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Que Muito agradeço feliz. pela oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer estar com você. E um prazer também poder estar dividindo com todo mundo, né, o que eu venho aprendendo e aplicando do visagismo. Então, Agradeço. desculpa, pode falar. Não, só pode continuar. Desculpa, há duas pessoas que falam muito, a gente está se controlando para as duas não falarem ao mesmo tempo, quando a gente conversa, a gente tem um monte de assunto. Então, o nosso sanguíneo vem para fora, nós somos mais coléricas, melancólicas, contidas. Mas antes da gente começar a falar dos temperamentos, eu queria assim, saber, na sua opinião, depois eu vou falar, né, a minha, o que é o visagismo e a odontologia? Então, na realidade, assim, eu comecei a estudar o visagismo porque eu acho que o dentista é a área mais ligada com a psicologia, né? A gente aplica muita psicologia. Muitos pacientes chegam no consultório com medo, ansiosos. Então, quando eu vi a sua palestra e vi que tinha muita relação com psicologia, e eu aplico muito, eu atendo muito, a gente tem medo, até nas crianças a gente acaba aplicando a psicologia, eu vi que o visagismo ia me agregar, eu ia poder tomar nos meus atendimentos, né? Então, foi por isso que eu comecei a aplicar, né? E até lembro um caso, uma vez, de uma paciente há muito tempo, logo no começo da minha profissão, que eu perdi 3 consultas para ela conseguir me explicar o que ela queria fazer nos dentes dela. É muito engraçado que se eu tivesse o conhecimento do visagismo e entendesse o temperamento, a paciente era melancólica, ela queria um dente oval, redondo. E Igual a personalidade dela, né? Simples é, assim. e ela falava, esse dente é assim, esse dente é assado. E eu juro, a gente ficou 3 sessões para eu conseguir entender que o lado de cá era diferente do outro lado e que ela queria o lado mais redondo e não tão reto. Então, assim, se eu tivesse esse conhecimento que tenho hoje do visagismo, isso tinha me ajudado muito lá atrás, né? Não que não resolveu, mas eu perdi tempo, né? Tempo é dinheiro, Sim, né? claro.
Na verdade, gente, é exatamente isso. O que é o visagismo e a odontologia? Vamos partir do princípio do que é o visagismo. O visagismo, muita gente ainda tem, né, aquele preconceito, aquele conceito pré-estabelecido que o visagismo ele está conectado ao cabelo, à maquiagem. Isso realmente surge com mais força lá em 1920 com Fernando Elbry, que cria esse termo visagismo, né? A palavra visagismo, ela vem, a etimologia dela vem de visage, que em francês significa rosto. Então, o visagismo, ele leva em consideração como base o estudo do rosto, mas também ele vai levar como base o estudo do corpo. E junto com o visagismo, pelo menos eu aplico, né? Junto é o que eu ensino para os meus alunos. Como eu falei, a doutora Roberta já foi minha aluna, assim como os outros dentistas que vão falar aqui nos próximos dias. Nós aplicamos técnicas também da morfopsicologia. Então, a morfopsicologia ela foi criada por um médico, né, que desenvolveu os estudos da forma conectada com a psicologia. Então, nem eu, que sou coach, sou psicóloga, nem a doutora Roberta, psicóloga, e nenhum visagista é psicólogo. Porém, nós seguimos os estudos da forma. E toda forma, ela segue uma função. E essa função, ela está conectada no nosso cérebro através do sistema do inconsciente coletivo que foi criado por Carl Gustav Jung. Então, assim, a gente tem uma série de questões que envolvem o visagismo. Então, imagina o visagismo aqui como um polvo que envolve tudo isso. E o visagismo, ele faz essa conexão. Agora, qual a conexão do visagismo com a odontologia? Vou fazer só uma pausa rapidinho. Podem colocar as perguntas no final da live, próximo ao final. Eu e a doutora Roberta, nós vamos responder o máximo que a gente conseguir. E depois eu vou abrir no meu stories uma caixa de perguntas para vocês responderem. E o que eu não conseguir para eu responder, eu peço para a doutora Roberta gravar os stories, mandar para mim e eu subo para vocês. Tá bom? Então, vamos lá entender. E aí, o visagismo e a odontologia, como é que eles fazem essa conexão, né? Quem são os precursores, né? Quem traz essa conexão aí, a gente vai ter que falar muito da história. Eu falei de 1920 do Fernando Elbry, mas ainda tem muito mais para trás, né? O Hipócrates, que é o pai da medicina, ele desenvolve, então, a teoria dos humores, que é a teoria dos 4 temperamentos. E depois, mais para frente, o Jung ele vai trabalhar nesses temperamentos em graus de introversão e extroversão. E aí a gente tem 2 temperamentos extrovertidos, coléricos e sanguíneos, 2 temperamentos introvertidos, fleumáticos e melancólicos, 2 temperamentos emocionais, sanguíneos e melancólicos, e 2 temperamentos racionais, coléricos e fleumáticos. É um breve resumo, tá? E aí, quem traz é o Philip Howell, ele traz, eu sou formada também com ele, eu estudei com ele. Ele traz essa teoria para análise da beleza, da face, da consultoria de imagem em si, né? E hoje a gente aplica isso em empresa, em logomarca, várias coisas. E também com isso que ele traz, com essa abordagem que ele traz, a gente consegue mais o quê? A gente consegue eles conseguem, eles desenvolvem junto com o Dr. Braulio, que é um dentista, um cirurgião dentista, conectar isso com os dentes e com o sorriso. Junto a isso, a gente tem todos os estudos da morfopsicologia. Resumindo tudo isso, a odontologia e o visagismo, basicamente, é o seguinte: o visagismo, ele entra na odontologia, primeiramente, para trabalhar e ressaltar o perfil do sorriso que tem a ver com o temperamento do cliente, ou seja, para trazer uma personalização do sorriso para o cliente. Porque através do sorriso é possível deixar claro o temperamento, os traços de comportamento do cliente. Então, ou seja, aí a gente aplica a primeira coisa da morfopsicologia. A forma vai seguir uma função. E essa função vai ligar no sistema do inconsciente coletivo, né? No nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, de gerar aí um conteúdo, de transmitir uma imagem para as outras pessoas, que pode ser de força, como colérico, que pode ser de leveza, como um melancólico, que pode ser de extroversão e dinamismo, como sanguíneo, e que pode ser de mais introspecção,
como um fleumático. Baseado nisso, o visagismo tem essa premissa. E como segundo plano, visagismo e odontologia, tá? Juntos eles têm essa premissa. Como segundo plano, ele vem com a estética. Ou seja, você une... o Dr. Celso Sakakura sempre fala uma frase que eu acho que tem muito sentido. Estética sem função é inválida. Não tem fundamento. Então, você ter uma estética que não tem uma funcionalidade de trazer à tona a personalidade do seu cliente, não tem sentido, né? Então, essa introdução Mega Blaster é para eu passar a palavra para a doutora Roberta, que eu acho que é um alerta. Eu sei que, não recriminando quem não faz isso, mas é um alerta para os dentistas que não procuram analisar o visagismo pelo temperamento, pela personalidade, pela personalização de cada um dos dentes, principalmente os incisivos centrais, laterais, os caninos, né? Os dentes anteriores, superiores, que são o que realmente marca a identidade do sorriso. E aí, baseado nisso, queria passar a palavra para você, doutora. Qual a sua opinião sobre isso e como você vê isso na prática com seus clientes? Então, Jaque, na realidade o visagismo, assim, eu ouvi uma vez na faculdade um professor falar, eu nunca esqueci, que a gente tem que analisar o paciente da hora que ele entra na nossa sala, né? Na hora que a gente vê o paciente, a postura, o caminhar, e entender melhor os traços do paciente. E o visagismo faz a gente saber já Exatamente. na primeira impressão, né? E isso ajuda, além de como eu vou lidar com o paciente, então... esse paciente gosta de ouvir. Então, eu vou explicar bastante para conseguir até fechar o orçamento, no caso de alguns dentistas que estão assistindo, né? Ou o paciente que vai com muita dúvida, no caso do paciente, vai ficar mais claro para ele. O paciente que quer ouvir, o paciente que não quer ouvir. A gente vai saber como lidar com cada tipo de pessoa. Então, já ajuda logo no início dessa forma, né? Agora, nos dentes, a gente tem que pensar também que os dentes têm uma forma, como você explicou. Então, da mesma maneira que a gente vê a forma do rosto, a gente vê a forma dos dentes. E é o que você falou, né? O meu slogan, você estava falando, eu estava aqui lembrando, o meu slogan é esculpindo seu melhor sorriso. Porque o melhor para você, independente... tem gente que fala assim, eu quero ter o sorriso da Glória Pires. Não, Glória Pires tem o sorriso gengival, mas assim, quero ter, né, o sorriso do artista tal. Sim. Nem sempre o sorriso do artista tal vai ser o sorriso melhor para você. Exato. Né? Então, o visagismo, ele individualiza a pessoa, né? E a gente consegue fazer isso. E se a gente pensar que o visagismo divide o rosto em 3 segmentos, né? E o segmento que o dentista atua é o segmento da ação, como a pessoa age, como ela se expressa, é muito complicado a gente colocar uma pessoa... Só uma pausa, né? Só para vocês entenderem, para quem está entrando pela primeira vez, o nosso rosto é dividido em 3 terços. Da linha do cabelo até o meio da sobrancelha é o terço da razão. Da linha da sobrancelha aqui no meio, que a gente tem um ossinho, se você tocar você vai sentir, até a ponta do nariz é a linha da emoção. E da linha da ponta do nariz até o queixo é a linha da ação. É óbvio que o dentista leva em consideração na hora da análise todo o rosto, mas a parte que o dentista mexe e que mais vai atuar no comportamento do paciente é esse texto aqui, que é o texto da ação, é o texto da execução, é o texto da expressão, é o texto da fala, é o texto que está ligado ao sistema reptiliano, ao nosso cérebro mais instintivo e primitivo. E é isso que a doutora Roberta está falando. Desculpa, doutora, pode continuar. Então, assim, essa área que a gente atua é muito delicada, porque você imagina, uma pessoa super tímida, introvertida, aí a gente vem, faz uma cirurgia ortognática, muda o queixo da pessoa e expõe ela. É uma pessoa que vai expor a vontade dela, impor a vontade dela, e ela não tem um temperamento assim, ela é reservada. Então, a gente vai colocar alguns exemplos Quando aqui. for a hora, você me avisa, tá? Sim. Se você quiser colocar, eu vou falando então algumas áreas da odontologia. Então, a gente pode, por exemplo, pensar na área da ortodontia e ortopedia, já que eu falei disso, né? Pode pôr a primeira foto já aqui. Essa é a ortognática. Tudo bem, vamos falar dessa. Qual? Não, eu consigo mudar. Qual? Essa?
Isso. Essa? Essa. Se você olhar o queixo dessa pessoa, a gente pegou foto de internet para não comprometer, tá, gente? Assim, se você pegar o queixo dessa pessoa, esse rapaz, a área do queixo é a área da vontade. Então, quando a pessoa tem o queixo voltado para dentro, quando a gente fala com o dentista, a gente fala retrognata. Então, a mandíbula é voltada para trás, né? Quando você pega um caso assim, geralmente é aquela pessoa que aceita a vontade dos outros, que é mais passiva, né? Até tem um case de sucesso de uma paciente minha que eu coloquei um aparelho ortopédico e depois que eu terminei o tratamento, ela tinha esse perfil e avançou o queixo dela. E aí eu cheguei, os pais estavam na última consulta, quando eu dei alta e tal, eu falei assim, como que ela era antes? Ela era passiva, ela aceitava a vontade de todo mundo, e agora ela tá um pouco desafiando a vontade de vocês, tá brigando, tá impondo a vontade dela. A mãe e o pai olharam assim para mim, assustados, falaram, essa daí tem uma bola de cristal, né? E não é bola de cristal, é estudo. E eles falaram assim, tá, ela tá desafiando a gente, tá demais. Então, assim, na verdade, o que que eu fiz? Eu dei força para a área da vontade dela, né? Uhum. Então, esse caso aí é mais ou menos explicando isso. Eu acho que tem mais um caso. Pode Eu vou passar. mostrar, mas é importante até falar sobre isso nesse sentido. Agora, você imagina uma pessoa que é totalmente, quando a pessoa tem um queixo retrognato, ou seja, ele é para dentro, né? É uma pessoa que tem na parte da ação pouca execução, ela não consegue colocar a vontade dela perante a vontade dos outros. Geralmente ela fala sim para todo mundo, geralmente ela é uma pessoa bem submissa e de repente, pá, aparece um queixo nela. Como você acha que essa pessoa vai se portar? Primeiro, ela vai ficar meio perdida, e aí ela vai para o extremo que a gente chama de sombra, né? Quando ela começa a agir de forma mais agressiva, porque ela não está sabendo o que está acontecendo com ela. Então, ela vai para o extremo. Em vez de ela ficar no meio termo, né? Não, eu era muito introspectivo, não sabia impor a minha vontade. Agora eu sei impor, então eu vou chegar no meio termo. Então, por isso que é importante quando a pessoa for fazer um procedimento, antes, com conhecimento do visagismo e da morfopsicologia, informar para essa pessoa que mudanças podem acontecer no comportamento, que vão acontecer, quais são essas possíveis mudanças, e aí essa pessoa ter um apoio. E dependendo do nível, né, doutora, até um acompanhamento com um psicólogo aí vai ser muito importante Sim, nesse processo. Tá? A gente sim. vai para outra foto, são dos Só queixos ainda, né? só um adendo que, assim, para as pessoas entenderem que a pessoa não é mágica, a gente muda, a pessoa muda. Não, o sistema límbico dela, a partir do momento que ela se olha no espelho, o sistema límbico dela também, ela começa a se enxergar com mais força. Por isso que há mudança comportamental, só para as pessoas entenderem. Perfeito, exatamente. Perfeito É. complemento, né? Tudo o É que como nós caso vemos age no nosso sistema límbico, que é o sistema que controla nossas emoções, né? Perfeito, doutora. Aí é mais um caso de retrognata, né? aí acho que a próxima é a mudança que fizeram com uma cirurgia ortognática. Pode passar a próxima. Isso, ó. Você vê que o queixo dele avançou, mudou o perfil dele. No caso, nós demos força para a vontade dele. Provavelmente ele mudou o comportamento. Hoje ele tem mais ação, mais vontade própria, né? Exato. E aí eu vou colocar um parênteses que é muito importante. Às vezes você mexe só na parte inferior, que é essa parte da ação, né? Que é a parte, toda essa parte de execução, de fala, que está ligada com o sistema reptiliano baseado na teoria do cérebro trino. Mas o nome é harmonização facial ou harmonização orofacial, como é o que nós estamos propondo aqui, já que orofacial significa entrar os dentes, né? Toda a estrutura ortognática e o rosto. Então, muitas vezes você mexe numa parte e não harmoniza a outra. Quer dizer, dois erros, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, de não harmonizar a face como um todo, para trazer o equilíbrio e a harmonia dentro dos textos da face, entre ação, emoção e razão. Desde um processo todo de buscar uma harmonização
dentro do perfil dos temperamentos dessa pessoa, né? E desde também de não comunicar à pessoa que há uma importância de fazer isso, seja numa parte do rosto ou em todas as partes do rosto. Então, acho que isso é muito importante. Você quer falar mais alguma Sim. coisa dessa foto? Não, pode passar. Qual é a outra foto, então, que você quer que eu coloque? A do rapaz, né? Então, Esse? aí é o inverso, né? No caso aqui, o rapaz já era, aí é mais de cirurgia ortognática. Rapaz, eu acho que aí é botox, viu, já que é no final. Vamos pular essa e voltar depois? Tá. Já, as fotos que você me mandou acabou. Quer deixar para depois, então? Você quer que eu coloque aqui? Tem mais foto. Você não consegue pôr. Só eu. Então, mas quer que eu vire o celular? Você quer que. Não, eu ia mostrar uma foto. Eu tinha mais fotos. Não tem De... problema, a gente pode mostrar, só que você Tá, mexe no teu computador. tá. Então, na verdade, o Eu só não retrognato. sei como tirar isso daqui agora, mas fé em Deus que a gente descobre, né? É uma tecnologia nova, né? Que a gente tem a foto, Ó, que fica a foto da pessoa e a gente fala. Mas assim, vamos ter fé, gente. Vamos ter fé que a gente, uma hora, acerta aí e o negócio funciona. Mas pode mostrar no teu computador, sem problemas. Gente, eu vou fechar o chat só um então, ó, pouquinho para a doutora esse conseguir caso. mostrar. Só rapidinho, Rô. Eu vou fechar o chat só um pouquinho para a doutora conseguir mostrar as imagens e depois eu abro o chat. Quando eu abrir, aí vocês já vão. Tem as perguntas, anota aí num papel. E quando eu abrir, a gente já vai abrir para perguntas, tá? Só um minutinho. Agora, você pode ir falando que eu vou tentar. Tá. Então, no caso aqui, a gente tem o inverso, o queixo avançado para frente, no caso, prognata, né? No caso, essa moça, ela passa a sensação de que ela tem força, que ela tem vontade própria, ninguém monta em cima dela, né? Mesma coisa esse faz, né? Também tem o queixo bem avançado e mostra força também no caso dele, né? A gente vê bastante força aqui, né? Deixa eu passar aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais. No caso aqui, ó, foi feita uma cirurgia ortognática, deu uma leveza, entendeu? Provavelmente ela devia ser bem autoritária, né? Já que você me corrija aí se eu tô errada. Não, imagina, olha a cor do cabelo. Cabelo preto, os olhos, os cílios, a própria feição, a sobrancelha reta, ou seja, colérica, né? Extremamente autoritária, mandona ao extremo, né? Então, com certeza, devia dar aí uma dorzinha de cabeça. Então, e a gente tem que tomar esses cuidados na hora de estar fazendo qualquer procedimento, né? Então, o que que acontece? Eu até tenho um case de sucesso de uma menina que eu atendo, que eu atendi, na ortodontia também. O que que acontece? A mãe me procurou porque ela tinha a mandíbula dela muito avançada, então os dentes chegavam até cruzar, né? Ela tinha até dificuldade de falar pela postura. E a mãe me procurou, a menina com 7, 8 anos, me procurou justamente porque a mãe falava que ela chegava a ser autoritária, né? E no caso, a menina não quer mudar, né? Eu ainda fiz umas questões, perguntei, eu falei, mas como que você diz que ela é autoritária? Ela falou assim, ela briga com as primas, com as crianças menores que ela têm medo dela. E isso vai ser ruim para ela no futuro dela, né? Então ela procurou, a gente colocou o aparelho, tudo. Em menos de 6 meses, o aparelho ortopédico deu o crescimento para a maxila, no que a gente equilibrou o perfil dela, descruzou a mordida. E é engraçado que quando a pessoa não quer mudar, Jaque, ela não mudou. Nesse período ainda, ela está em um processo de mudança ainda. Ela chegou no meu consultório com uma unha postiça, vermelha, e vermelho, batom vermelho. E
ele Ou travou. seja, altamente colérica, né? Então, assim, ela tá tendo uma resistência com a mudança, né? Porque ela Mas está sendo esse caso, praticamente obrigada, não é? Ela não entendeu ainda o porquê da mudança. E o colérico ele precisa entender o porquê do porquê para ele poder executar essa mudança. sim. E criança é muito importante, porque a Jaque explicou no curso, né, que a gente não consegue mudar osso, né? Mas na fase da criança, o dentista é um dos profissionais que tem o Que poder de fazer consegue. isso, que E, consegue mudar a fisionomia, o osso, né? A fisionomia base óssea, né? claro, o Através dos bucomaxilo também muda, né? Eu digo assim, a pessoa me pergunta se ela pode, através de movimentos, de desenvolvimento pessoal, mudar. Isso não, né? Mas através do bucomaxilo e aí na fase da infância, sim. Pode completar, doutora, desculpa. Não, era isso, era só, era isso. E eu queria te falar, se você autoriza, contar um pouco do que aconteceu na sua casa com seus próprios filhos. Você tem problema de falar disso? Não, não, na realidade o case do meu filho é bem interessante, porque ele tinha um pouco de conflito de personalidade, né, Jaque, que a Jaque me falou. Assim, identidade, ele não se identificava. Identidade, isso. Porque desde que ele começou a falar, com 1 ano e meio, 2 anos, ele falava eu. Ele falava o nome dele, o Mateu. Ele não falava eu. Mamãe, o Mateu Ele se pode ir na chamava em piscina? terceira pessoa, né? Pô. E ele, lá pelos seus 10 anos, 8, 10 anos, começou a ter problemas de lacuna de aprendizado, autoestima baixa e tal. E aí eu comentei com a Jaque. Eu falei, Jaque, tá esquisito. Eu mostrei uma foto. Ela falou, me deixa eu ver uma foto dele. E ela viu a foto. E quando ela falou, olha, ele tá com crise de identidade. Eu falei, como assim? Eu falei, mas ele fala. Eu comentei que ele falava em terceira pessoa, tá? Ela falou assim, vamos mudar. Aí ela me aplicou o visagismo nele, muda o cabelo, vamos usar um cabelo mais colérico, vamos dar força para ele e tal. E eu fiz, gente, assim, quem conhece, quem participou, sabe e acredita que eu tô falando a verdade. No terceiro dia de cabelo mudado, ele já tava com autoestima. E ele viu uma foto que um amigo dele trouxe e veio me mostrar, mãe, olha a foto que meu amigo me deu, olha como eu era pequeno. Aí primeiro que ele falou eu. Aquilo me soou, né? Eu. Eu falei, ele nunca se chamou por eu, ele nunca se viu como primeira pessoa. E aí ele pegou e falou assim: eu era feio, agora eu sou bonito. Então, assim, Gente, aquilo, na hora, eu eu mandei chorei, pra tá? Jaque. Quando ela me contou, eu chorei demais da conta. Demais, porque eu É, sabia que a mudança ia acontecer, mas foi muito impactante. Eu chorei muito com esse depoimento. E eu imagino para ela como mãe, né? sim, consegui resgatar. E hoje, assim, apesar dele ser sanguíneo melancólico, que a gente sabe que tem alguns transtornos possíveis dos sanguíneos melancólicos, que eles têm mais tendência, eu consegui fortalecer meu filho. Hoje eu vejo que ele é um menino que ele sabe o que ele quer, o que ele não quer para a vida dele, ele se aceita daquele jeito. Hoje ele nem usa o cabelo tão colérico, mas ele tá bem, entendeu? Ele se Aquilo, na encontrou. verdade, foi um plano emergencial, né, Rô? A gente precisava tirar ele daquele estado e agora ele tá crescendo, seguindo a identidade original dele, né? E minha filha, engraçado, é a cópia da mãe, né? Colérica melancólica. E é Linda engraçado, demais. coléricazinha, ela, ai. Aí hoje eu fiz assim, ai, melancólica, que ela fez alguma coisa de melancólica. Ela fez assim, tô triste. Por quê? Porque você não é melancólica. Eu queria ser igual você. Eu falei, você é igual eu, filha, colérica melancólica, é um barato. E a minha filha, assim, ela tinha muita raiva. Meu marido é mais enérgico e briga com ela tinha raiva. Então ela guardava aquela raiva, ela fazia assim, eu falava, vai pedir desculpa pro seu pai. Não, e aquela raiva interior, né? E eu fui trabalhando visagismo com ela também. E hoje ela já não tem mais essa raiva. Eu puxei ela um pouco mais pro melancólico, através de trabalhos artesanais, que ela gosta também, que o melancólico gosta. Então eu fui trabalhando e eu consegui um equilíbrio mais legal também da parte, vamos dizer, da sombra, que a Jaque diz, né? Do temperamento dela. É muito bacana. E Ou seja, aplico. Eu tive também sinais hormonais de depressão e eu trabalhei a cor.
em mim. Então, isso me ajudou muito não entrar na depressão por causa de pré-menopausa, essas coisas. Então, assim, eu aplico o máximo que eu posso, assim. Isso é maravilhoso. Olha, a doutora Roberta, ela também é melancólica e ela tem uma lista de assuntos que ela quer abordar. Então, antes da gente entrar nesses assuntos, eu vou dar um breve brainstorm para quem é novo aqui e para quem ainda não tem tanta clareza do que são os 4 temperamentos, tá? Então, como eu falei para vocês, o Hipócrates, o pai da medicina moderna, ele dividiu as pessoas em 4 grupos ou em 4 humores, basicamente da seguinte forma que eu já expliquei, né? Extrovertidos e introvertidos, racionais e emocionais. Então, a gente vai ter os coléricos, que são pessoas enérgicas, determinadas, são pessoas que amam mandar nas outras pessoas, são pessoas que são líderes por natureza, são pessoas que tendem a ser um pouco mais egoístas, egocentristas no lado negativo. Eles são extrovertidos racionais. Do outro lado, nós vamos ter os sanguíneos, comunicativos, simpáticos, alegres, adoram comunicar, se integrar com as pessoas, porém tendem a ser muito falantes, exagerados, gastadores e a desenvolverem alguns vícios, tá bom? Então, eles são extrovertidos emocionais. Já na parte de baixo, nós vamos ter o temperamento melancólico, que é organizado, ele é artístico, ele é mais planejador, ele é mais delicado. E no lado negativo, ele é carente, ele é exigente, ele é inseguro. E esse é um temperamento introvertido emocional. Do outro lado, nós vamos ter um temperamento que é mais calmo, tranquilo, decidido, tem mais inteligência emocional. Por outro lado, é mais procrastinador, um pouco mais preguiçoso, um pouco mais lento, que são os fleumáticos. Esse é um temperamento introvertido, racional. Então, eu já fiz um resumo dos temperamentos para vocês e agora vamos entrar na pauta do que aí a gente decidiu trazer para vocês aqui. Lembrando, doutora, que a gente ainda tem que responder as perguntas e respostas da galera aqui na live. Mas não tem problema não, gente, porque depois eu vou fazer uma votação que eu acho que eu nem preciso fazer, né? Que a doutora Roberta com certeza vai voltar para fazer mais live, porque ela é maravilhosa. Vamos então, lá. aqui, ó, da mesma maneira que a gente vê formas no rosto do paciente, a gente vê forma nos dentes, né? Então, a gente vê aqui triângulo, oval, redondo, o trapézio. Então, a gente também tem formas. Isso também remetem a alguma coisa no temperamento do paciente, né? Então, quando a gente trabalha de contato, que estão na amostra, aí mudando os dentes, colocar aquelas porcelanas todas, tomar cuidado na hora de montar o formato desses dentes, né? Um exemplo, por exemplo, eu sou colérica, minha fisionomia de ossatura da face é colérica, porém meus dentes não são coléricos, né, Jaque? Então, assim, nem sempre a gente vai ter isso igual, é um conjunto, como a Jaque falou. A gente tem que ver o todo, né? E procurar buscar a luz de cada detalhe que a gente tenha de cada temperamento que a gente tem aí nesses terços da face, né, Jaque? Exatamente. Então, assim, harmonização oral, por exemplo, próteses, implantes, a gente também tem que se atentar a isso, né? Colocar uma dentadura muito grande, uns dentes muito grandes. Será que isso não é nem questão de ornar, né? Como diz ornar o formato ou o tamanho dos dentes. Aqueles dentes trazer a harmonização, né? Não é só a harmonização, né? Vai além. Então, eu trouxe um case aqui, que, ó, é o seguinte, por exemplo, esse caso é meu, tá? Se você olhar esse sorriso que era antes, ó, a gente consegue ver uma boca introvertida, apesar dela estar sorrindo, parece triste. Diga aí, já, se eu tô errada. Então, assim, ela passa um ar de tristeza, né? E de introspecção. E você percebe que, até cortando rapidinho, o lábio, apesar de ser carnudo, ele entra um pouco, né?
Ou seja, Sim, quando a pessoa não tem um sorriso bonito, isso também é uma linguagem não verbal. Uma dica para vocês. A pessoa ela tem um hábito de fazer isso, ó, para tra- segurar, para que as outras pessoas não vejam que o sorriso dela não é tão bonito. Excelente, doutora, é isso aí. na verdade, ela não se encontrava nesse sorriso, né? Exatamente. Ela retrai, né? E aí, quando a gente faz a reabilitação, ó, um sorriso natural, né? É, mais extrovertido e realmente ela passa a felicidade, passa a sinceridade nesse sorriso, apesar da gente estar vendo só a boca, né? Então é um case que eu achei interessante de estar mostrando. Outra coisa que a gente consegue. Não, só cortando um pouquinho, só um parênteses. Reparem que dá para ver como o lábio superior ficou mais evidente e o arco do cupido, que é esse desenho aqui, né, que fica aqui em cima do lábio superior, ficou bem mais desenhado. Então, realmente, ela Tá. veio para fora. Então, a gente tem um sorriso aí do lado, do lado, vamos falar, esquerdo, Isso. de quem está vendo a tela do computador, introspectivo, e um sorriso do lado direito extrovertido. De extroversão. Tá excelente, muito bom. Podemos prosseguir. Então, aí uma outra área que a gente pode falar é a área da TM, né? Das disfunções e distúrbios da TM, o famoso bruxismo, por exemplo, é um, né, que a gente trata. O que eu vejo muito, por exemplo, às vezes fala assim, ah, você está estressado, por isso que você está rangendo os dentes. Hoje a gente vê que vai além. Por exemplo, os coléricos, eles tendem a sentir mais raiva. Então, os coléricos acabam fazendo bruxismo por conta da raiva que enrustida nele, né? Como os melancólicos sanguíneos são mais ansiosos, tendem a ter mais ansiedade, então acaba gerando ter esse hábito. Então, entender o que levou a ter o bruxismo nos faz aí a causa e tratar Perfeito. esse paciente. Não é simplesmente colocar uma plaquinha de bruxismo, né, que eu nem gosto de usar esse termo, mas eu estou falando para os leigos entenderem. Não é simplesmente botar uma placa para dormir e a pessoa tirar o sintoma. Ah, não tenho mais enxaqueca. Ah, eu não tenho mais dor na TM. Entendeu? É chegar na causa, né? Vamos só Pode falar. explicar, né? A ATM e a DTM, que depois você pode explicar a diferença, né? Então, quando você tem essa junção aqui, né, na mandíbula, né, doutora, aqui com o maxilar, que ela vai explicar os termos técnicos. A Quando... ATM é não temporomandibular, é essa articulação. Eu costumo dar um exemplo, é como se fosse um joelho que a gente tem que segura a mandíbula no crânio. Ah, isso que você quando você abre e abre, fecha ó. e você sente mexer, tá? Isso é a ATM, a articulação temporomandibular, tá? Certo, A DTM são as disfunções dessa articulação, certo. entendeu? E aí Então, é a que entra o disfunção bruxismo, por é exemplo. uma das disfunções que é por conta do bruxismo, que é o hábito de ranger ou apertar os dentes, Ou né? apertar os dentes. Agora, olha que interessante. Hoje, Isso olha que tá... engraçado, só Não para pode falar. concluir, engraçado, a gente tem bruxismo diurno e noturno. Então não adianta a gente colocar uma placa de noite para a pessoa que está rangendo de dia. O colérico, ou, por exemplo, não vou nem falar em temperamento, o atleta que corre muito, que gasta muita energia, libera muita adrenalina, muito hormônio, ele tende a não ranger à noite. Ele tende a ranger de dia. Ou no treino. Mas olha que interessante. Desculpa. Então, assim, saber a causa e você conhecer o temperamento do paciente é fundamental para você ir no ponto X, porque, é só depressão, mas ele é melancólico, então tá, ele tá com depressão porque ele tende a ter isso, então eu vou mandar para uma psicóloga, entendeu? Ah, Um mas o colérico complemento. não precisa de psicóloga, até porque o colérico vai te xingar se você falar que tem que ir na psicóloga. Exato. Mas olha como o bruxismo de dia e de noite tem a ver com temperamento. De dia, quem se controla é o melancólico e um pouco do temperamento fleumático. Por quê? Porque eles não podem falar, porque eles são introspectivos, não sabem dizer não. Então, eles têm uma tendência a segurar, que é fazer essa força e reter a emoção da raiva, que é uma emoção característica colérica. Já os coléricos, eles falam e querem que se dane, eles falam muito. Por isso que provavelmente a gente vai ter mais casos de colérico à noite. Porque até dormindo ele vai ruminar tudo aquilo que aconteceu e ele vai manifestar isso daí. Outro que pode manifestar
Aí, ó, o que, doutora? Exemplo sou eu, tô rangendo à noite. Ela é colérica. Então, assim, sim, tudo tem a ver com os temperamentos. Todas as disfunções, né? Então, já ficamos sabendo que a ATM é essa articulação aqui e a DTM são os transtornos dessa articulação. Tudo que acontece tem a ver com o temperamento. Eu falo, o temperamento, as pessoas falam, não pode definir todo ser humano por isso. Eu não defino todo ser humano por isso, mas eu consigo ter muita clareza de vários pontos, indicar para vários profissionais dentro da minha consultoria, dentro do meu trabalho como coach, como consultora, como analista facial, pelos temperamentos, porque os temperamentos definem muitas coisas, até você ranger os dentes de dia ou de noite, né? E ser visagista nessa hora ajuda, tá vendo? Exatamente. Faz a diferença. Eu estou preocupada só com a hora. O que mais de temas que a gente tem? Senão a gente deixa para uma segunda live, porque eu quero responder algumas perguntas. Vou passar rapidinho da dentística e aí seria só a harmonização, a gente falar rapidinho, tá bom? No caso da dentística, a gente tem, eu trouxe um case aqui. A dentística seria a parte de fazer resina. Então, o paciente que tem o diastema, que é o espacinho entre os dentes centrais. E aí, o que eu fiz? Eu fechei o diastema, né? Então, se você notar, tem uma linha aqui, 2 linhas, mostrando a inclinação do dente, que só o fato de eu fechar, não fiz nada, eu só fechei. Eu não fiz ortodontia, não fiz nada. Eu dei mais força, eu empoderei esse sorriso, né? Eu dei mais trouxe força. Harmonia e equilíbrio, né? Essa paciente mudou radicalmente a vida dela depois que ela mudou de país, mudou de namorado, mudou de tudo. Adoro! Dente faz você mudar de país, de namorado, de tudo. Olha que bênção, gente. Por quê? Porque muda o seu temperamento. Olha a força do dente. E aí é um outro item também, a harmonização facial, né? Que hoje a gente vê, eu sou um pouco resistente a atuar nessa área, porque eu sei das consequências que dão, então eu vejo pacientes que têm o rosto um losango e de repente viram um retângulo, entendeu? E você fala, meu Deus, o que fizeram com esta pessoa? Será que ela está preparada para incorporar outro ser? Porque é praticamente isso, né? Tem que baixar outra pessoa nela, né? Então, assim, eu sou um pouco resistente à harmonização, mas aí eu peguei uns cases aqui também pra gente ver como que a gente muda. Voltando a falar, com a harmonização facial, aqui tiraram a papada, avançaram o queixo, tá vendo? E aí o que acontece? Você deu força para uma pessoa que era acomodada, né, Jaque? Não sei, me diga aí. Agora, isso é excelente. A papada, gente, ela está relacionada dentro da fisiognomonia, né? Que é um outro estudo complementar que eu também faço, que vem desde a época da China Antiga, 5.000 anos atrás. São pessoas que têm resistência a receber críticas. Então, às vezes, você vai pegar uma pessoa super magra, que ela tem um pouco de papo, ou que tem uma flacidez nessa região aqui. Então, são pessoas que não gostam de receber críticas. Então, da feita que você tira isso, por um lado, você está ajudando essa pessoa. Só que essa pessoa do lado esquerdo, você percebe pela linha da análise do rosto dela que ela é uma pessoa mais introspectiva, que ela é triste. Essa pessoa pode estar passando por um quadro de depressão. Eu não estou vendo os olhos, que os olhos falam muito se essa pessoa está deprimida ou não. Agora, imagina que se essa pessoa estiver com depressão, se essa pessoa estiver passando por um processo muito crítico, deixar ela como está do lado de lá, que por mais que harmonicamente e visualmente ficou mais bonito, você vai dar a força que ela não tinha, por exemplo, para cometer suicídio. Sim. E tem casos e estudos sobre isso, eu costumo falar bastante sobre isso, e isso é um alerta, tá? Então, é muito importante que quando vai fazer uma mudança assim, que o profissional que vai fazer seja um visagista comportamental, que não busque só estética, mas que entenda de morfopsicologia, de fisiognomonia, de temperamentos, para que possa passar essa informação da forma correta, de forma a realmente ajudar. E como a doutora Roberta falou, tem casos, gente, que vai ser o profissional, o dentista que vai recomendar ajuda. Quantos dentistas, né? Muitos deles, a doutora Roberta e outros que vão fazer lá comigo, que já me indicaram clientes.
né? E eu já indiquei eles para psiquiatras, até para psicólogos, a gente já desenvolveu trabalho juntos. Então, são coisas muito complexas. Da harmonização, Rô, eu acho que a gente pode dar uma geral, mas acho que esse tema merece uma live só para ele, porque ele é bem profundo e tem muitos detalhes para a gente abordar. Eu acho que Assim, travou a tem um câmera. lado bom, no caso esse aqui, ó. O sorriso gengival é uma pessoa comunicativa, extrovertida, de repente tirou. Mas aparentemente não mudou assim o comportamento total do paciente, né? Não, nesse caso ele mudou, ele trouxe, ele mudou sim, porque o que que acontece? Ele era sanguíneo do lado esquerdo e ele Tá mais virou leve. colérico. Então, É, assim, a comunicação dele ficou mais rígida, mais incisiva e mais agressiva, tá? É óbvio que era necessário uma harmonização, porque a gente percebe que o lado aí, que seria o lado direito da face, né? O sorriso sobe muito. Era necessária essa harmonização, mas da forma como foi feita, junto com o procedimento da orelha, ou seja, ele virou um colérico, que quem tem a orelha para fora é uma pessoa que escuta muito, que é uma pessoa que é um bom ouvinte. Da forma como eles fizeram, deixaram ele uma pessoa que não gosta de ouvir as outras pessoas e é agressivo. Você pode ver que a linha dos olhos dele mudou. Antes era um sim, olhar, ele tem um olhar um pouco fleumático, né? Mas ele era um é. olhar mais suave e olha como ficou mais agressivo, até o próprio nariz. Sim, é verdade. É verdade. Então, até eu estava falando isso, acho que travou tua live. Essa questão da harmonização facial, eu vou fazer uma outra live contigo, Rô, só para a gente trazer esse assunto, porque esse assunto sozinho merece uma live. Porque É. de tão grave e de tantos pontos que tem, e o Brasil hoje, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo maior país em procedimentos estéticos, né? Veja, eu não sou contra. Vou até trazer a doutora Flávia, que eu fiz alguns procedimentos nessa região aqui, mas vocês percebem que quase não dá para perceber o que eu fiz. Por quê? Foi tudo com prudência, a doutora Flávia também foi minha aluna, foi tudo pensando, foi tudo levando em consideração meu temperamento. Foi coisa pouca que eu fiz, bem pouquinha mesmo, no canto dos lábios e para dar uma leve levantada aqui. Mas você percebe que se eu vou mostrar através de fotos num outro momento, até talvez eu coloque no Stories, e para vocês verem que é uma coisa que não traz um impacto, porque ainda permanece sendo eu. Então, não é que eu sou contra o procedimento estético, e a Roberta também, não é que ela é contra. A gente é contra sem que a pessoa tenha o conhecimento do visagismo comportamental, né? Rô, eu deixei você falar pouco, mulher. Eu falei muito. Então, Não tem problema. eu tô te devendo uma live. Gente, a Rô não é de fazer lives. Então, ela tá, né, ela tá engatinhando nisso aí. Então, vamos incentivá-la a fazer mais lives. A próxima live vai ser no perfil dela. Eu vou como convidada. E Rô, tem algumas perguntas já aqui. Depois eu vou abrir para conversa, tá? Ah, Enquanto eu vou abrir as perguntas aqui, aí eu quero que você responda. Eu vou responder essa aqui porque da doutora Érica, que é quais formatos de dente representam cada temperamento. Doutora, na live de terça-feira, que a gente vai ter com a doutora Isabela Valente, nós vamos entrar nesses detalhes. Então, eu sei que você é amiga da doutora Érica e do doutor Celso. Eu trouxe cada um, né? A gente tem muito mais assunto para falar, eu e a Roberta, gente, de termos comportamentais, mas eu falei para ela que a gente vai trazer aos poucos, porque os assuntos são profundos e densos. Então, a gente e também estamos com um projeto bem legal, mas é surpresa, a gente conta depois. Então, essa a gente respondeu. A próxima eu quero que você. Só deu, gente, eu não sei mexer, agora travou. Essa aqui que ela mandou várias vezes. O que os caninos representam no temperamento? Um dos caninos é maior. Você pode aí, falar, Rô? harmonia, né, Jaque? Se um lado tá, que lado que é maior? Ao lado do É pai, mãe, perfeito. né? Depende do ângulo, se é mais agressivo. Precisaria. É difícil da gente falar assim sem ver, né? Mas Sem o lado ver. é realmente teve um desgaste do outro lado, e aí tem a ver com o lado paterno, materno, aí tem que ir mais a fundo. Ó, Nathalie, eu vou até te propor.
hoje é a semana dos dentistas, essa semana, né? Começando por hoje, a doutora Roberta é a primeira. Mas eu ainda vou fazer live até quinta-feira. Então, se você quiser, eu te convido a participar comigo de uma live ao vivo, onde eu faço análise do teu sorriso. E aí Mas antes você me manda a foto do teu dente, sorrindo assim, ó. Para a gente ver bem o canino, que eu e a doutora Roberta a gente analisa e depois eu te chamo para uma live para a gente fazer essa leitura ao vivo, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Bora pro próximo. Prepara as tuas perguntas aí, pessoal, que eu vou abrir o chat, hein? Ah, ela já respondeu aqui. Olha que danadinha. Direito agressivo. Direito tem a ver... Quer responder? Errou. O direito é o pai, né? Tô certa É já? mãe. Mãe? Ah, tá. Mãe. Então, uma live que eu assisti esses dias estava errada. Falou o contrário. Eu sempre achei que era mãe hoje. Daí não. O que acontece? Existe... foi uma live nossa ou de outra pessoa? Foi a Ana, do Imagem. Existe algumas linhas de estudos que elas variam entre o esquerdo, por ser o lado do coração, ser mãe, que tem a ver com algumas coisas da filosofia chinesa, e algumas linhas seguem o lado direito como mãe, tá? Eu adoto o seguinte princípio: eu faço a análise facial da pessoa e eu vejo qual a tendência genética vai puxar mais para o esquerdo, para a mãe ou para o direito para o pai, mas é muito complexo para explicar. Mas não está errado optar o esquerdo, porque tem algumas linhas da filosofia chinesa que seguem isso. Eu gosto de tratar o direito como mãe e o esquerdo como pai, mas ambas as teorias estão certas. É uma questão do visagista escolher, tá? Mas nesse caso, vamos pensar o seguinte, Rô. Nossa, já tem um monte de pergunta aqui. Peraí. Eu vou abrir o chat. Nesse caso, Rô, é importante falar o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Eu vou tirar... Oh, meu Deus, Rô, peraí, minha filha, que a pessoa... Ai, meu Deus. Vamos colocar aqui. O direito agressivo. Você tem que ver o seguinte. Pega exatamente isso que eu acabei de falar com a doutora e vê o seguinte: você tem problemas com o seu pai ou com a figura ou com figuras paternas, ex-namorados, tios, avós, etc. Ou você tem problema com a sua mãe, com figuras maternas, primas, avós, etc. Veja qual desses dois lados você tem. Quando há uma assimetria na face ou no sorriso, significa que há um conflito. E esse conflito, o teu rosto está dizendo que precisa ser resolvido. É claro que existe toda uma questão de formação, desgaste ósseo, etc. Mas morfopsicologicamente, ele está te dizendo, então, se um lado está muito proeminente e agressivo, significa que você está pendendo a agressividade para esse lado, seja ele materno ou paterno, tá? Então, ou teu feminino está muito agressivo, ou o teu masculino está muito agressivo. Já se o teu dente de um lado está menor, significa que você está reprimindo ou o teu feminino ou reprimindo o teu masculino. Acho que deu para entender, né, doutora? Isso, tá certinho. Quer complementar com alguma coisa? Não, a inclinação também fala muito, né, Jaque? A inclinação do dente. Pode falar. Tá mais voltado para fora, se ele tá mais voltado para dentro, se ele tá reto. Então vamos explicar sobre isso. Acho legal. Então, mas aí ela precisa falar como que tá, né? Mas explica assim para o pessoal. Olha, o dente quando é inclinado mais para fora é uma coisa. Acho legal a gente dar esse... Ele é mais agressivo. Quando ele é inclinado mais para dentro, é mais fleumático, uma pessoa mais que aceita tudo. Quando ele é mais reto, mais colérico, precisa ver tudo isso. Ou às vezes ele é mais arredondado, o perfil dele, então precisa ver, porque às vezes ele é arredondado e é mais comprido, não significa que ele é agressivo. Precisa ver um todo, entendeu? É complicado falar assim sem ver. Falar assim, por isso que eu falei do lado esquerdo e direito, porque tipo, até eu e a Ana, a gente faz essas análises. Imagina, uma análise facial de um cliente nosso passa por 3 revisões.
comigo, com a Ana e mais uma pessoa, né? Então, realmente, a gente precisa ver. A gente fala um geral, gente, mas precisa analisar. Mas, Nathalie, por você ter mandado para nós, você já ganhou o quê? Você já ganhou, manda sua foto, que eu e a doutora vamos analisar o seu canino e eu vou te chamar para uma live ao vivo, na quarta ou na quinta-feira, onde eu vou fazer tua análise completa, não só do dente, mas do rosto. Antes de eu responder o pessoal que está aqui, vamos terminar de responder a galera que está mandando aqui os questionários. A Nathalie tem bastante questão, né? A Nathalie colocou que os dentes dela é para alguns para frente, alguns tortos, alguns para fora. Manda a foto, Nathalie, que a gente dá uma olhada. A Suelen escreveu: dentes grandes e retos, porém caninos pontudos. Suelen, doutora, essa aí eu deixo para você. Grandes e pontudos é agressividade. Eita! Mas é colérica, provavelmente, né, já? Isso, você é colérica aquela... no temperamento e no instinto extremamente agressiva, né, doutora? Direta e reta, agressiva nas palavras e fala o que vem na cabeça e pronto. Não pensa, não sente para falar, né? Vai e se tiver que machucar, machuca. Machuca. Aí. Nesse caso, acho que vamos procurar a doutora Roberta, porque talvez você esteja extremamente agressivo, isso pode estar te prejudicando nas suas relações pessoais, amorosas e até profissionais. A Tati colocou assim: tenho acordado com dor na mandíbula. Me parece que eu faço quando estou dormindo. Bom, isso tem a ver com aquilo que a gente acabou de falar, né? Da DTM. Então, nesse caso, precisa procurar sim. E se é dormindo, é o teu colérico manifestando, ou o teu melancólico muito, ou colérico sanguíneo. Quando é dormindo, é colérico sanguíneo. Que não puderam falar durante o dia, querem te contar tudo à noite. Mas é verdade ou não é, doutora? Ela ri, gente, porque ela é colérica, então por isso que ela ri. Que ela já se identifica. Ó, tem um monte de pergunta aqui. Eu escolho uma, você escolhe outra. Escolhe uma aí para você. Deixa eu ver. Canino já falamos. Os dentes de cima são todos para frente. Ó, essa daí... Uso do aparelho? Uso o aparelho, tem gengiva da parte superior muito elevada? É essa que você está lendo? Essa daí. Você quer responder? Essa que eu estava lendo. Uso o aparelho e tenho a gengiva da parte superior muito elevada. A gengiva muito elevada significa extroversão, pessoa comunicativa. E quero fazer gengivectomia. Meus lábios são entreabertos, minha boca não fica fechada. Provavelmente ela é retrognata, pelo que eu estou imaginando. Ou seja, essa parte é para dentro, né? Da mandíbula. E aí é só um problema de gengiva. Só a gengivectomia talvez não resolva o problema dela. Mas odontologicamente falando. Mas aí a gente tem que estudar o visagismo para ver o que é melhor para o caso dela. Olha, eu não sei, Michele, se você é de Campinas, mas eu aconselho você a procurar. A doutora Roberta atende em Vinhedo, Valinhos. Vinhedo, porque precisa fazer uma análise completa, porque não é simplesmente, então eu vou tirar a gengiva, eu vou fazer... Lembra que a gente explicou tudo isso na live, que é um conjunto de coisas? Então precisa realmente fazer uma avaliação. E se você é de São Paulo ou de perto aqui da região, vale a pena vir com a doutora Roberta. Se você é de outro estado, procure um dentista que seja visagista e visagista comportamental. Pergunta se ele entende de temperamentos para que você faça uma avaliação completa. Porque você precisa trazer a simetria, a beleza, a sensualidade, mas a funcionalidade também para esse sorriso, né, doutora? Então, é um conjunto de coisas que tem que fazer. A Joyce... Aqui, só tudo influencia, porque dependendo da profissão que você tem, como você atua, às vezes é bom ser mais extrovertido, às vezes é bom ser mais melancólico, mais prático, mais organizado. Então, assim, precisa entender o que você busca. Por isso do visagismo, né, Jaque? Exatamente. Minha filha, live boa é assim, live boa é aquela, minha filha, que tem tanto conteúdo e tanta coisa
que o tempo passa, você não vê e você ainda quer continuar falando. E é isso. Vamos esperar a doutora Roberta e você corre para colocar suas perguntas aí para a gente conseguir ler, para a gente finalizar, porque a doutora Roberta vai voltar. Então, corre aí que é a lei do mundo. Quem colocar as perguntas primeiro, a gente responde primeiro. Tá bom? Vou esperar a doutora Roberta voltar para responder. Pede solicitação, Rô. Já foi. Você vê que live boa, a gente já tá 1h15 falando. Live boa é assim, que a gente cai, mas a gente volta. Sabe Deus quando, né? A Michelle perguntou, tem como fazer a análise virtualmente? Sim, a minha empresa é 100% mentira, que a gente estava com um projeto, né, de ter, eu já tinha meu escritório, então a gente estava 40% com a sede física e 60% online. Por enquanto ela está 100% online até passar essa pandemia, mas a gente já atendeu mais de 700 clientes e todos online, tá bom? Outra coisa que tem alguém, a Paty perguntou, já que termina, pelo amor de Deus, eu não lembro o que eu estava falando, gente, então me lembrem aí que eu termino. Doutora, a Rubia está perguntando. Onde você está lendo da bichectomia? Lá embaixo. Mas antes, deixa eu te falar. Mas peraí, deixa eu te falar aqui. A Rubia está perguntando, dente torto embaixo e o de cima para frente com boca pequena. Você quer que eu responda esse? Você responde da bichectomia? Pode responder. Mas você quer responder? Fica à vontade. Senão só eu fico falando. A pessoa chama outra. Ô, gente, a pessoa chama outra e só ela fala. Mas isso aqui tá acontecendo hoje, porque quando eu tô com a Roberta, ela tem tanta ideia que ela fala, eu fico, meu Deus, é isso mesmo, Ela vai chegando nas conclusões, eu falo que ela é uma aluna, mas ela é uma aluna que eu não sei, que ela se conecta com a minha mente, que ela vai pegando, hoje não é mais aluna, né? Já tá outro nível. Mas não é, ontem a gente ficou até 1h da manhã, 1 e pouco, sei lá que horas, né? Acho que quase 2. Acho que era 1h. É 1h. O que acontece? Quando o dente de baixo é torto, significa que você teve muito... significa que pode... Vou melhorar, tá? Significa que pode, segundo os estudos da morfopsicologia e da fisiognomonia, que você pode ter tido muitos problemas na sua infância. E esses conflitos fizeram com que os dentes inferiores ficassem... os dentes inferiores e anteriores, né? Ficassem cruzadinhos, né? Por quê? Porque esses conflitos fizeram o dente se curvar, porque você não teve a estrutura necessária como criança, na época da formação óssea, para se manter em ordem. Vocês viram que a doutora Roberta mandou uma foto, como ela ajustou o diastema e trouxe, né, ordem para o sorriso e a pessoa modificou? Isso acontece quando criança. A parte de cima para frente significa que o seu... você quer se expressar, você quer se colocar no mundo, você quer se impor, porque durante a infância você sofreu muitas dores, você foi privada de uma série de coisas. Pode ser isso, tá? Segundo a análise, eu não estou vendo teu dente, é uma análise aqui baseada no que você está escrevendo, que pode nem ser essa característica. Então, tem uma margem grande de erro aí, tá? É que eu sou audaciosa, eu falo, mas o correto seria a gente ver com foto, né? E o que acontece? Por essa força, a arcada superior vem para frente, que a gente tem quem? Quem nos quadrinhos tem essa arcada superior, os anteriores para frente? A Mônica, que é uma colérica que ela quer. Por quê? Porque ela recebeu, óbvio que a gente não conhece a história da Mônica, mas geralmente crianças que foram reprimidas pelo seu temperamento ou foram muito tolhidas ou tiveram pais muito agressivos ou autoritários, quando podem, assumem a Mônica e aí essa arcada superior vem para fora. Meus dentes superiores eram exatamente assim, eles eram para frente. Eu era bem dentuça, eu usei aquele aparelho, freio de burro. Meu apelido era Mônica, eu batia nas pessoas e os meus dentes de baixo eram todos tortos, porque eu tive exatamente uma infância assim. Então, eu estou te falando não só o que eu estudei, mas o que aconteceu comigo. Vamos para a próxima, doutora, da bichectomia. A bichectomia muda o rosto sanguíneo colérico?
Sanguíneo colérico, acho que acentua mais, né, Jaque? Isso. Ou se fizer bichectomia, vira sanguíneo. Isso. Agora, a Então tem que tomar bichectomia... cuidado. Demais. Agora, vai mudar muito o comportamento da água, não é para o vinho. Porque, olha, se fizer bichectomia você sendo colérica, você vai virar sanguínea. Então, é da água para o vinho. Se fizer bichectomia você sendo melancólica, fleumática, é da água para o óleo. Tá? Então, assim, esses são alguns que eu falei, Rô, que a gente precisa fazer uma live só sobre procedimentos, porque é bastante coisa e é muito detalhe, assim, né, para a pessoa se atentar e tomar cuidado, até para ter essa informação na hora de buscar o profissional adequado, né? Mais uma aí, Ai, Rô, você tem? não, que caiu para mim, né? Eu não tenho mais pergunta, não. Ah, tá. Tem uma assim, estou rangendo os dentes, estresse, isso vai afetar na minha aparência? Boa pergunta. Vai afetar. Excelente para a doutora responder. Porque, assim, o bruxismo que você range e raspa o dente, que a gente chama de bruxismo excêntrico, esse há desgaste. O que só aperta, dificilmente tem desgaste. Às vezes pode ter desgaste na cervical, bem nessa altura da gengiva, né? Que é a tal da bifração que a gente fala. Aí dá umas erosões mesmo no dente. Então pode haver uma alteração nos dentes, sim, tá? Show. E A comportamento. Do Exato, temperamento. lembrando exatamente que não é só aparência. Lembra do que eu falei? Toda forma tem uma função, e dentro do estudo da morfopsicologia, isso vai conectar com o teu sistema límbico, com o teu sistema do inconsciente coletivo, e isso vai causar mudanças comportamentais e temperamentais. A Paty pediu para eu finalizar a explicação do coelho. Então, quando você tem o dente de coelho adulto, tipo a Xuxa, por exemplo, né, que é uma adulta que permanece com esse sorriso, são características de... Tá? É lente de contato, não é mais dela. Aumentaram. Deixaram mais evidente, né? É. Esse case é muito interessante. Olha só, é muito legal a gente abordar esse assunto aí da Xuxa, porque imagina, teoricamente, a harmonização seria para tirar os dentes parecendo coelhinho, né? Teoricamente. Mas, ao contrário do caso da Xuxa, fizeram para aumentar e evidenciar essa característica. Gente, os incisivos centrais, a gente vai explicar isso na live com a doutora Isabela, na quarta-feira, mas eles são responsáveis pelo nosso temperamento. Então, o que a Xuxa quer parecer? Ela está envelhecendo, então ela quer continuar no inconsciente coletivo das pessoas como a rainha dos baixinhos, né? Porque ela tentou ser apresentadora, ela tentou ser várias coisas e não conectou. Ela não quer assumir ainda a vida adulta em algumas áreas, em algumas partes, e por conta disso, ela pediu de forma consciente e inconsciente para que esses dentes ficassem dessa forma. Então, Paty, o sorriso de coelhinho, ele quer dizer isso, né? Ele traz toda essa parte infantil dentro de você, ou seja, você com a sua criança interior precisam ter uma conversa de que você agora é uma adulta, e sendo adulta, você precisa assumir compromissos como adulta, tá? Isso daí pode estar te afetando em áreas financeiras, por exemplo, de você não assumir seus compromissos, até com relacionamentos, você levar, às vezes, tudo com mais brincadeira na vida, ou não levar as coisas tão a sério. Enfim, vários aspectos, mas é como eu falei, não estou vendo o dente, porque uma coisa é o que vocês falam, gente. Outra coisa é na hora que a gente vai fazer análise por foto. Quando vai fazer análise por foto, é outra coisa, é muito diferente, tá bom? Quem quiser saber sobre análise facial, quiser o contato da doutora Roberta, quiser saber mais coisa, manda tudo para mim, mensagem no inbox, que eu vou responder todo mundo. Caninos pontudos quadrados a gente já respondeu. Dentes da frente tortinhos e poderiam ser da criança interior? Você quer responder esse, Roberta? Não, vai você, que o meu também é torto. Até parece. Duas vezes e não volta, e não fica. Gente, isso aqui é uma questão assim que aí precisa realmente a gente trabalhar. Eu trabalho isso no coach, na mentoria, da questão da criança interior. Mas não é referente à criança interior. É referente às suas
emoções. Significa que o seu racional está brigando com o seu emocional. Então, tem uma parte sua que racionaliza muito as coisas de forma muito clara, sabe o que precisa ser feito, por que precisa ser feito e como precisa ser feito. Mas existe dentro de você uma outra metade que fala, quero que se dane, eu vou fazer do meu jeito, porque eu vou pela minha intuição, pelo que eu acredito, pelo aquilo que é a minha verdade, e vamos lá. Enquanto você não fizer as pazes com esses dois lados, enquanto você não conectar o lado da razão com o lado da intuição e da criatividade, entender que existem momentos que é necessária a razão e existem momentos que é necessária a intuição, e você não conectar a sua emoção, ou seja, sua luz, sua sombra, seus impulsos com a sua racionalidade, seu dente vai ficar torto. Os superiores anteriores, tá? Que são os 6 daqui da frente, você pode mexer com o aparelho, você pode colocar prótese, você pode, sei lá, até a dentadura é capaz de mudar. Porque você não trabalhou isso da melhor forma possível. Gente, bomba de pergunta. Aproveita que eu e a doutora Roberta aqui. Rô, você tem que sair, você me avisa. Você tem que sair agora? Não. Vamos aproveitar que a gente vai fazer live dupla. Ê, duas lives, aproveita, né? E é engraçado, porque se for ver, a gente não falou um terço do conteúdo que a gente tem para dar, né? Tem Mas por muita isso que coisa. vai vir um projeto muito lindo por aí, muito lindo mesmo. Que eu vejo que dente é algo que as pessoas se fascinam. E realmente, por quê? Porque o sorriso, ele gera empatia. O sorriso está conectado com a nossa sensualidade, com a nossa expressividade. Então, por isso que mexe tanto, né? Aqui eu costumo Dente dizer que a gente primeiro olha os olhos e ou depois a a boca. boca. Com certeza, com As duas certeza. coisas que Ah, olha. eu tenho uma coisa que eu vou pegar aqui, mas eu vou te deixar respondendo uma pergunta primeiro. Já que dentes caninos tipo vampiro, porém um pouco arredondado. O que nós temos aí, querida? Nós temos uma pessoa que tem a agressividade bem destacada, porque o vampiro, ele é isso, né? O teu instinto é bem destacado, mas eu não conheço o resto do seu rosto, mas como ele é arredondado, significa que você reprime seus instintos, ou seja, você reprime seu temperamento, né, mais sanguíneo, mais colérico, por isso que você tem o dente destacado, porém arredondado. Ou seja, você tem um instinto para fazer as coisas, mas por alguma coisa que aconteceu na sua infância, ou por algum relacionamento, ou por questões internas suas, por outro temperamento que você tenha, ele te impede de você agir e fazer o que você quer. Então, o dente fica grande e fica arredondado. Aí precisaria realmente harmonizar esse sorriso para te dar o equilíbrio entre o fazer e o pensar. Escolhe. Você não está conseguindo ler mais nenhuma, Rô? Uma pergunta para mim. Tá. Ah, eu vou fazer essa aqui. E quando perde o canino esquerdo? Perde? E aí, Jaque? Canino Ó, esquerdo? o pai ou a mãe. Vamos trabalhar com a teoria de que o esquerdo seja o pai, tá, Rô? Vamos trabalhar aqui com isso. Então, explica baseado nisso daí. Então, de alguma forma foi arrancada a agressividade dela, é isso, né? Não, Exatamente. não sei o porquê, né? Aí Não, é que entra a questão que é profunda, muito profunda. Tá, provavelmente você talvez tenha pegado uma queda, sei lá, levou um soco, aconteceu milhares de coisas. A questão é, por que justamente o seu canino esquerdo? Então, a questão que você tem que se perguntar é: os seus problemas com o seu pai ou com a sua mãe está tão grave, ou você está num relacionamento amoroso, abusivo, a ponto de você se sentir tão mal que você precisa arrancar seu instinto de sobrevivência, porque os caninos eles estão ligados com o cérebro reptiliano, com reproduzir, comer, beber água, dormir. Ou seja, foi arrancado de você. Você já viu um cachorro, um lobo, né? Quando é tirado um canino dele, ele não tem mais arma para lutar. Então, assim, pode um falar, gato, Rô. vira um gatinho dócil, né? Um cachorro sem dente. Exatamente. Então, a pergunta é: por que você
Ah, Jaque, mas aconteceu, não fui eu. Mas a pergunta é essa, porque tudo que acontece em qualquer área do nosso rosto, que poderia ter caído qualquer dente, foi justamente o canino, porque você quer matar seus instintos. Ou você tem medo dos seus instintos, ou você não quer acessar os seus instintos, ou você já acessou seus instintos e não quer acessar mais. Mas deixa eu te dizer, nossos instintos, a nossa luz, a nossa sombra, são uma coisa só, andam juntos. Enquanto você não aceitar isso, você perdeu o canino. Por enquanto é só isso. Mas depois pode apresentar outros problemas muito graves de saúde, muito graves mesmo, doenças autoimunes, e por aí vai até... Enfim, é uma palavra que eu não gosto de falar. Estão perguntando de dente, eu vou falar uma curiosidade que aconteceu comigo. No Enquanto isso, eu curso, vou né? pegar um negócio aqui, vai falando. No curso, a Jaque explicou o que cada dente era, né? O que cada dente ficava. E quando eu passei por problemas molares, qual dente meu, segundo molar. Não. E realmente eu senti de fato, porque eu não tinha cárie e eu tinha dor. Me dava toques do nada, sem tomar água gelada, sem nada. E aí caiu a ficha que eu tava passando por problema hormonal na pré-menopausa. E quando eu fiz o curso, eu falei, nossa, tá aí a explicação, por que que dói e não tem cárie, não tem nada. Então, o que o visagismo fala, se você tem cárie em um dente, se você tem um problema em um dente, uma dor, uma sensibilidade, tem uma explicação, né? A fisiognomonia, né, já explica isso, né? Sempre, sempre. Ó, a Rúbia escreveu assim: obrigado, o que você falou é o que eu passei. Que bom. Aí a Poli Barbosa escreveu: discordo já, que ela não fala isso nas redes. Ela disse que está amando o envelhecimento. Amada, claro, você tem todo o direito de discordar, né? A gente está aqui no diálogo, mas se ela não tivesse passando por tantos conflitos, por que que ela estaria fazendo tantos procedimentos? E se você olhar as fotos da Xuxa, ela anda causando nas redes sociais, ela sempre quer se mostrar presente de alguma forma, a fisionomia dela é triste. Então, observe, porque só 7% é o que a gente fala, 93% é a nossa linguagem não verbal. Então, dá uma analisada nisso aí, mas você tem todo o direito de discordar. Tá? E com educação e carinho. Obrigada aí pela sua participação. A Pativa, obrigada. Mais uma. A questão dos sisos foram necessários retirar. Interfere no nosso comportamento? Rô, essa daí... Não, o siso não, né, já? Que o siso é um dente que muita gente não tem. Então, o siso não interfere muito, não. Nesse caso, o siso, ele é um dente a mais, né? Assim, que seria, né? E já geneticamente no nosso processo evolutivo tem algumas pessoas que já não vêm. Eu tirei Não, os meus 4 dentes. eu Então, também. o que eu posso dizer é só do sofrimento mesmo. Mas eu posso averiguar depois na fisiognomonia. Não, tem a ver um pouco com o juízo, acho também. Por isso que, além da falar, você perdeu o juízo. Acho que da fisiognomonia tem algo a ver com o juízo mesmo. Ah, então tá bom. Então, ou seja, arrancou os 4 dentes, minha filha, você perdeu totalmente o juízo. Então, isso está explicado o meu comportamento. Uma coisa assim, eu não tenho certeza. Eu vou dar uma pesquisada também. Depois me cobra, viu, Paty? Eu vou abrir um quadro de perguntas no Stories, depois você me cobra. E... Ah, tá. E quando perde o canino e faz uma prótese? Mesma coisa, amada. Pra ver com Mesma coisa. né? A explicação é a mesma. Precisa ver o que foi feito e onde vai chegar o comportamento dela. Se ela vai transformar Exatamente. em agressividade dela para fora, ou se fizeram mais suave, E ela vai retrair. Exatamente. Vocês entenderam o que a doutora Roberta falou? Ou seja, essa tua prótese tem a ver se foi potencializado o teu instinto para você colocar nessas tuas necessidades primárias e básicas instintivas para fora, ou se esse canino, essa nova prótese foi colocada para você permanecer com... colocar teus instintos mais introspectivos para dentro. Então, vale a pena aí analisar. Suelen, sanguínea com sorriso inclinado, porém harmônico, para frente, o que transmite? Ui, tinha que ver a foto. Gente, olha, eu e a doutora Roberta, nós estamos tipo mãe de Ná. A gente está assim, eu tô mais ou tentando. menos.
Eu tô tentando visualizar aqui, né? Está assim, né? Sanguíneo inclinado já é. Precisa ver também a linha do sorriso. Tem gente que tem sorriso reto, tem gente que tem. Não deu tempo, gente, é muita coisa pra gente colocar, né? Mas tem a ver também. Agora, o inclinado precisa ver se é isso que você está falando, da inclinação da linha do sorriso, ou se é inclinado os dentes naquela imagem que eu mostrei, reto ou inclinado. Só precisa ver, né? É É, difícil, né? exatamente. Você precisa mostrar se é inclinado na horizontal ou se é a linha do sorriso que é. A minha, ela é sanguínea, né? A sua também é oval, né, Jaque? É, também oval. Ah, ela faz uma curva certinha, né? Ai, meu Deus, eu tô melancólica. Que Deus nos ajude. Ah, um dos Não, mas traços. é bom, porque eu sou, né, eu tenho já esse monte de... Aí eu fico umas carinhosinhas para falar com vocês, né? Olha que coisa linda. Acabei de saber que a minha linha é melancólica. Ah, tá vendo como eu tenho um grau de fofura? Eu tenho, você duvida, mas eu tenho, viu? Eu sou... Que não, Sabe, quem me é, conhece sabe que eu sou emoção pura, eu sou muito amorosa, eu sou amorosa. que ninguém perguntou também. O batom também interfere, a cor dos A dentes. cor é. Eu É, quero mostrar uma coisa, tá? Isso aqui é uma das coisas que a gente faz na análise. Eu quero que você perceba como. Aí a Rô pode até fazer avaliação. Olha como destaca, gente, quando a gente tapa o resto do rosto e deixa só os olhos. né? Ainda bem que a gente é um conjunto, né? Olha, esse não foi um elogio, hein? Isso foi Não, para eu me tô falando detonar. bem. Se eu colocasse um negócio desse em mim, eu acho bem esquisito. Então, é para a gente poder separar realmente, né? Verificar a linha do olhar. Eu tô com o delineador, eu tô com batom, então não dá para fazer análise, né? Mas a análise correta teria que ser sem isso, né? Gente, estou muito feliz. A Roberta falou: será que o povo vai participar da live num domingo de Páscoa? Gente, é a segunda live, nós estamos com audiência, o povo está participando. Olha, vocês são foda! Palmas para vocês, ó. Demais! Tamo junto, murrinho. Vamos ver aqui. Eu tenho dificuldade de tirar foto sorrindo, mostrando os dentes. Provavelmente, Lu, tem a ver com o que você falou do problema do teu sorriso, né? É aquilo que a doutora falou do caso da cliente dela. Então, na hora que você trouxer essa harmonia, você vai sorrir. E o sorriso, essa abertura no sorriso, ela traz conexões muito fortes com empatia com o próximo, traz conexão com o teu sistema emocional de alegria e felicidade. Então, pessoas que riem pouco, elas têm uma tendência a serem mais tristes, né? Então, vale a pena trabalhar essa questão do sorriso. Eu quero só fazer esse comentário da Michelle antes de passar uma coisa para ti, Roberta. Michelle escreveu: a live está maravilhosa. Gratidão, gratidão, pessoal. A gente fez com muito amor. Olha, milhares de Vamos ver. conversas, É. né? Muito, E muito realmente. o que a gente conversou ontem dos dentes anteriores para a criança. Por exemplo, a criança, quando perde o dente anterior, ela perde a identidade dela e ela acaba ficando tímida. Pode Ah, perceber. legal você falar isso. Minha filha está nessa fase, ela perdeu, agora já nasceu. Mas na fase que ela perdeu o dente, a minha filha é colérica, ela nunca foi tímida. E ela fazia assim: tô com vergonha, mãe. Vai lá perguntar para a professora. Ai, tô com vergonha. E agora ela passou. Então, assim, é um estado. Eu já tive paciência. Observe aqueles pacientes que perdem o dente da frente, muito sorriem tampando o dente, como a Jaque Tampando. falou. É É. um pouco da perda da personalidade. Como ela vai se expressar se ela não tem dente? É o inconsciente dela falando também. Exato. E se meus dentes são tortos? E se meus dentes são muito amarelos? Então significa que eu não sou uma pessoa assim tão saudável? Isso a nível inconsciente, tá? Se meus dentes são tortos, significa que eu não sou uma pessoa organizada? Isso você não tem consciência. É inconsciente. E se eu não tenho os dentes, pô, significa que eu não tenho nenhuma barreira, que qualquer pessoa, qualquer coisa pode chegar até mim. Então, eu vou travar. E tem Tudo gente, isso tá ligado com a fisiognomonia. Desculpa, e tem doutora. gente, não, desculpa eu. Tem gente que não tem dente nenhum e sorri escancarado, mostrando um lá, né? Eu tive Exato. casos de gente que tem diastema, dentista odeia diastema. A gente quer fechar, a gente não acha bonito.
no geral, assim. E eu já tive paciente falando, eu não fecho, eu gosto. Então, assim, significa que a pessoa se identifica com aquele traço do rosto dela, do sorriso dela. Isso é importante no visagismo, é você entender todas as técnicas. Aliás, eu vou falar isso no final, frase para fechar. Eu vou, cuidado, senão a gente encerra e abre terceira live, né? É. Eu Ó, sabia que nós duas juntas só podia acontecer isso, já né? podia acontecer isso, né? Tem o sorriso que todos os dentistas que já fui disseram que é perfeito, mas gostaria de ter os caninos um pouco mais aparentes, são muito redondinhos. Ou seja, Gabi, você quer trazer a sua agressividade para fora. Isso é possível, né, doutora, com procedimento, né? Muito boazinha. Ela deve estar querendo ser um pouco mais forte, né? Forte. Você talvez esteja muito melancólico e está querendo trazer seu colérico para fora aí. Roberta, tem um estilista, Emerson Santos, está escrevendo assim, Roberta, que falta você faz aqui? Ele fez meu vestido de noiva, querido. Ai, Saudade. que lindo! Ai, fiquei até emocionada. Ela falou que você está fazendo falta. Olha que delícia! Porra. Meu paciente também, fiz o sorriso dele. Que delícia! Ó, que a Camila está falando, quem tem acho que é presas que ela quis escrever, superior, mais elevadas as Aqueles que presas são as caninas. Elevada em que nível, né? Você tem que ver se é mais para cima aqui, se é mais para frente, tem que ver isso aí, né? eu acho que elevada que ela tá falando que tem uns que ficam impactados aqui em cima. Ah, tá escondendo a garra dela. Ela não quer mostrar que ela é feroz, né? Exatamente. Você está escondendo tua personalidade colérica, teus instintos. Você não quer mostrar quem você realmente é. E aí você esconde justamente a parte instintiva, que é a parte da ação. Ou Olha aqui realmente quem tá. é colérica, ou realmente ela não é colérica, ela não é agressiva. Ela não é agressiva e não quer nem que seja visto isso. Tem que fazer a análise completa, né? Quem está aqui é a doutora Isabela Valente, que vai fazer a live na quarta. Beijo, doutora. Caninos pequenos, responde aí. Ah, é um pouco de infantilização também, né, Jaque? Complete aí, complete. Caninos pequenos significa assim, baixo grau de agressividade, você pode estar com temperamento fleumático, mais introspectivo, não quer conflito com ninguém, e também é uma pessoa que é mais infantil, é mais assim, não quer crescer, não quer tomar os instintos e as atitudes também da vida adulta. É bem parecido com a explicação que eu já dei. Lábios superiores mais finos e lábios inferiores um pouquinho mais carnudos. Lábios também tem a ver com só com os dentes? Bom, o meu é assim, ele é assimétrico. Já vou falar por mim, depois a doutora fala por ela. Esse tipo de lábios é uma característica sanguínea, tá? Mas o que tem a ver com o dente, doutora? Como assim o que tem a ver com dente? Acho que ela quer saber o que tem a ver com o visagismo, não é? Não, isso eu já respondi. Não, ela está perguntando assim, ó, se o dente influencia o lábio Ah, é ser maior ou menor. o caso que eu trouxe. Às vezes ela tá retraindo, precisa ver o conjunto. Se ela tá sorrindo e segurando o sorriso, e às vezes o lábio dela pode ser. Que nem aquele caso que eu mostrei, lembra? Da triste e que eu fiz a transformação e ficou. Isso, que ela ficou de introvertida, ela ficou mais extrovertida. Eu tive um É, caso de uma que ela ia fazer aquelas, como chama? Que pinta, faz tipo tatuagem, delineamento labial, né? Eu falei, não faça, porque se você. Os dentes, ela tinha que mexer nos dentes. Então, tem que tomar esse cuidado também. Quando você faz uma análise, você vê quais são as prioridades. Se eu mexer no dente, o lábio já muda. Então, influencia muito isso. Tem que tomar cuidado, porque às vezes ela muda o dente, muda o lábio. Às vezes ela não precisa mudar o dente, aí ela vai fazer um preenchimento, um botox, uma coisa que ajude a preencher o lábio, se for o caso dela. Né? Não sei se era isso que ela queria saber. eu acredito que sim. E tá perfeito. Ó, a Gabi ainda ela ficou com dúvida, né? A pergunta do comentário é: por que sinto essa necessidade de ter mais ponta no canino? Porque você quer ficar mais agressiva, você quer talvez saber se posicionar mais perante a vida, você quer aprender a falar mais não, quer aprender a se expressar melhor, quer aprender talvez a trabalhar melhor sua sexualidade. Tudo isso E tem eu a acho ver. dela, já que assim, não é que
será que é necessário ter pontas no canino? Acho que é isso que ela quer saber. Ah, tá. Aí se for... Eu acho que depende do temperamento dela. Eu tenho Perfeito. uma paciente por si só, ela é colérica, até no feedback da mentoria, ela me colocou, Roberta, a gente que é assim, ela não sabe que ela é colérica, mas ela quer dizer isso. A gente tem que tomar cuidado para não parecer que a gente é agressiva demais. E os dentes dela são todos gastos. Ela não tem as pontas do canino. E um dia ela me perguntou: você não acha que eu tenho que fazer lente para aumentar os caninos? Eu falei: depende, você quer ficar mais agressiva? Então, acho que a pergunta dela é essa. Que é Pode ser. necessário ser pontudo? Não necessariamente, depende do que você busca na sua expressão. Perfeito. Me incomoda, a Débora escreveu, me incomoda meu sorriso, são dentes grandes e aparentes, acho exagerado. Opa, se são dentes grandes e aparentes, são características bastante coléricas, né? E talvez você, no seu temperamento, seja mais melancólica, ou um pouco mais sanguíneo, ou talvez fleumática, e não queira estar com essa agressividade ou com toda essa expressão e força nessa área. E aí, doutora, a pergunta é possível harmonizar esse sorriso? Sempre é possível, né? A gente precisa ver, cada caso é um caso, precisa analisar, mas sempre é possível mudar alguma coisa. Porque às vezes os pacientes chegam assim, teve uma paciente que chegou para mim, eu preciso fazer uma gengivectomia, né? Que é a cirurgia plástica da gengiva. Falei, vamos analisar. Então, assim, como eu tenho um olhar clínico bem legal, assim, que eu acho que eu sou bem crítica, a Jaque me conhece, sabe? Eu falei assim, pera Ela é lá. perfeccionista, ela é perfeccionista. Melancólica. Pera lá, vamos entender o que você quer. Então, aí eu vou analisando o que a pessoa vai falando de acordo com o que eu entendo de visagismo. Hoje eu faço isso. E, na verdade, a pessoa foi indicado para ela uma plastia da gengiva, só que, na realidade, ela já tinha feito. E eu falei, mas onde você quer chegar? Né? Precisa ver onde o paciente quer chegar. E ela falou assim, o que te incomoda? Meu sorriso é torto. Eu falei, tá, então vou... Aí eu tirei fotos para ela conseguir entender e botei as fotos para ela ver. E nas fotos ela viu que o problema não estava na gengiva dela. Que se ela fizesse a plastia da gengiva, o sorriso ia continuar torto. Porque ela usou o aparelho e a linha que deixaram desse sorriso dela que estava torta. E Aqui a gente chama de linha incisal, né? Então é, daria para mexer nessa linha incisal, dando uma arredondada ou deixando mais triangular. resina ou fazendo facetas, lentes de contato de resina, de porcelana. Então você consegue remodelar o sorriso do paciente. Então sempre consegue, né, fazer alguma coisa. Sempre há Vai lá mudança. na doutora Roberta para ela analisar. Contatos, se vocês quiserem saber sobre análise facial e análise odontológica, me chama no inbox. Outro que estará com a gente amanhã, doutor Celso Sakakura, trazendo umas dicas muito, muito, muito legais, que a gente vai trabalhar vários aspectos, entre eles até como lidar com essa crise, como gerenciar isso, assim, de uma maneira dentro da área da saúde, para você que é médico, para você que é paciente. Isso é muito legal. Olha a resposta da Paty para os dentes lá, para o dentinho de coelho. Jaque, sou professora de educação infantil. KKK, as pessoas dizem que me conecto muito fácil com crianças. KKK, tudo a ver. Mulher, então você não tem que mexer nesses dentes. Você nasceu para ter esses dentes. Você vê como é importante e como o bom, né? Que até agora o povo tá dizendo que eu tô falando as coisas certas. Gente, eu estudo bastante para isso, mas fico feliz de estar acertando, né? E nesse teu caso, se você fosse minha cliente, ou se você contasse para a doutora Roberta, para o doutor Celso, ou para a doutora Isabela, né, que são também visagistas, eles vão te dizer, minha filha, fica com esses dentes, porque tem tudo a ver com as tuas características, né? Caninos bem retos, a gente já falamos. Gente, lábios, eu vou fazer outra live sobre lábios, tá? Porque a gente tá focando bem em dente, tem muito. Gente, tem tempo pra caramba. O que não falta é tempo pra gente fazer live. Então, assim, as perguntas vão focar aqui. E aí, quando for, vou falar, gente, live só de lábios e tal, daí a gente vai fazer. Tá? Não é que eu não queira responder, mas eu quero focar nos dentes para aproveitar também a doutora Roberta aqui, tá?
Meus dentes de cima são perfeitos, porém os de baixo são tortos. Quer dizer algo? Sim, já expliquei, né? A questão da infância. Então, já expliquei isso aqui. Dentes amarelados podem ser o quê? Eu acho que ela está querendo saber. Eu vou explicar do visagismo, da imagem, da consultoria de imagem, na verdade, mas o que pode ser, falando da parte médica, doutora? Dente escuro, precisa ver, porque assim, nem sempre o que é dente escuro para ela realmente é escuro, né? Porque a gente tem a cor do dente, a gente vê muito com contraste de cor de pele, tem tudo isso. Então, assim, preciso ver, precisa ver se ela fuma, né? Na parte bebe, vinho, Coca-Cola, tudo que tem corante, né? Também influencia muito na cor. Às vezes, remédio que tomou na infância, que Antibiótico, na né? ótico na formação do dente. Tem muita coisa que escurece o dente. E já tem a ver com a próxima pergunta. Manchas, mesma coisa. Mancha, precisa ver se nasceu com dente com mancha, né? Aí, se a gente for pensar em visagismo, qual dente que está com mancha? Aí cada dente vai falar alguma coisa. Então, tudo é de se analisar. A questão dos dentes amarelos, no nosso instinto de sobrevivência, no nosso sistema límbico, no nosso sistema emocional, como os dentes, né, desde a antiguidade, eles representam mastigar, né, ele está conectado com essa parte do que já falei 1000 vezes, né, com o cérebro reptiliano. Quando o homem, principalmente, né, a mulher também faz a mesma coisa, vai olhar para os olhos, o homem vai olhar para a bunda, né, aí depois ele olha para os olhos, depois ele vai olhar para o sorriso, e no sorriso, se o sorriso não for bonito, se os dentes forem mais amarelados, eles podem passar um aspecto de que você não é uma pessoa tão saudável, de que você é uma pessoa que não tem um autocuidado maior com você. Então, isso contribui negativamente para o seu marketing pessoal, tanto profissionalmente falando, quanto na questão de relacionamentos, tá? Isso é tudo a nível inconsciente, tá bom? Acho importante deixar claro, porque existem coisas que a gente não faz e não fala conscientemente, já está implícito no nosso sistema límbico e no inconsciente coletivo, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui, que mais, para a gente ir encerrando. H23 Dantas mandou beijo para a doutora, amo muito. Deve ser sua cliente. Gabi, beijo para ela, minha paciente de São Paulo. Pro Edmilson também. Como saber os meus dentes, né? A pergunta aqui da Aquilu Ferro. Na quarta, nós vamos falar dos formatos de dente com a doutora Isabela. Então, aguenta aí essa pergunta e volta para a live ou amanhã, na terça com a doutora Isabela, na quarta, na quinta, que vai ter live todo dia sobre dente. Meu filho tem os dentes bem pequenos, mesmo depois de trocar os de leite. Nasceram dentes do mesmo tamanho, dentes de bebê. Ele provavelmente também, né, doutora, tem um temperamento aí fleumático, né? E infantilizado também. Infantilizado. Não quer crescer. Já enfim, aí é um caso de conversar com a professora, ver o comportamento dele na sala de aula, né? De repente falar com uma psicopedagoga. É sempre legal dar uma olhada, né? A senhora escreveu: eu, como sanguínea, se for ao dentista raspar as pontas dos caninos, pois são bem afiados, vou perder a minha agressividade. Tenho olhos pequenos e apertados, Jaque. Tá, peraí, uma pergunta. Eu, como sanguínea, se for ao dentista raspar as pontas dos caninos, pois são bem afiados, vou perder a minha agressividade? Olha, depende do que é raspar, né? Se for desgastar. Essa daí acho bom você responder, doutora. Vai perder um pouco da agressividade. Vai ficar um pouco menos agressiva. Né? E aí você tem que saber se é isso que você quer. Se você tem olhos pequenos e apertados, significa que você é uma pessoa intensa, muito focada, e tem algumas coisas que você não quer ver sobre você mesma. Então, mexer aqui vai refletir no olho aquilo que eu coloquei, aquela máscara lá, né?
Eu sou muito agressiva. Não tenho os caninos pontudos e grandes. Olha, amada, deixa eu te falar. A gente está falando só dos dentes, mas a gente não é só dente. Lembra que eu coloquei aqui, né? Esse protetor aqui, né? E a doutora respondeu, ainda bem que nós não somos só isso. Então, tem que levar em consideração, Dai, a tua mandíbula, os teus lábios, o teu queixo, principalmente, o resto do teu rosto inteiro. Então, não é só o dente, é um conjunto de coisas, tá? Por isso que nós somos, assim, especialistas, nós fazemos análise, levamos isso super a sério. Aqui a gente está dando um geral para vocês terem conhecimento. Eu acho que foi dado muito conhecimento, que já te dá base, pelo menos, para procurar um profissional visagista comportamental e para te dar o apoio que você precisa. Os meus dentes também são muito ok. Aí a Gabi escreveu, é bom saber disso, eu acabei de desistir das pontas. Sou sanguínea, colérica e já sou muito agressiva no falar e às vezes no agir. Faço até karatê. Eita, se ficar mais agressiva, mato um. Certinha. Sanguíneo redondo, mulher. Pelo amor de Deus. Sumiu aqui. Ai, deu uma travada já aqui. E minha ortodontista não me escute, mas acho que vou fazer uma visitinha para outra dentista. Parabéns pela live. Olha, Tati, eu já te falei 1000 vezes que tem alguma coisa errada. Então procura a doutora Roberta. Não vou te falar de novo. Amiga, pelo amor de Deus. Doutora Roberta é ótima. A doutora Érica também está escrevendo top. Lembra que falamos sobre os teus dentes? Pois é. Vamos falar sobre eles, Isa, na nossa live da terça-feira. Dentes manchados, a doutora já explicou que ela precisa analisar para ver se é uma coisa de infância, se é medicamento, se é fumo, se é uma série de coisas, tá? Gente, tem muita pergunta, mas nós vamos encerrar a live. Gratidão demais! Vocês foram incríveis. Eu tô com uma energia a mil. A mil. Eu ainda ficaria aqui horas e horas e horas e horas e horas. Não deixei a Roberta falar. Imagina. Eu tô com o meu melancólico, você esqueceu? Ela tá numa fase mais assim, aí o meu colérico sanguíneo, né? Mas, ó, já colocou aqui, vocês são incríveis, já quero mais uma live com a doutora Roberta. Olha que linda, maravilhosa, minha live. Que pena que o seu curso saiu justo com a pandemia, Jaque. Não, mulher, fica tranquila que em breve todo mundo será muito abençoado. Gente, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir uma caixa de texto, vou marcar a doutora Roberta, vocês começarem a seguir ela lá nos meus stories, e vou abrir uma caixa de texto para perguntas. Vocês vão colocando perguntas, algumas eu respondo, outras Roberta responde no Instagram dela, me marca e eu reposto no meu. Combinado, Rô? Combinado. Rô, eu queria te agradecer. Eu sinto que ter feito essa live hoje agregou muito na vida das pessoas e que está muito alinhado com a nossa missão e propósito de vida. E isso me deixa muito feliz e realizada. É uma coisa que a gente sempre vem conversando, né? E que realmente o quanto hoje a gente pode ajudar tantas pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, assim como muitos até profissionais da área não têm, passaram até hoje também. Então, para você, minha gratidão eterna e eu amo muito você. Muito obrigada, de coração. Eu que digo as mesmas palavras já, que tenho um carinho absurdo por você. Do primeiro dia que eu te vi, foi uma empatia, assim, de primeiro. E tudo tem sua hora, tem a hora certa para começar. A gente foi dando o tempo certo e agora foi o tempo de começar, de repente, colocar para o mundo aí a nossa ajuda. Quem me conhece sabe que eu também ajudo muitas pessoas numa palavra, né? O que a gente pode ajudar, e eu acho que o visagismo traz muito isso. Eu gosto muito de aplicar nesse sentido, né? Agradeço de coração a oportunidade, agradeço as pessoas, meus pacientes, meus amigos, meus familiares que eu vi que entraram na live, agradeço todo mundo de coração. Para quem não sabe, minha primeira live eu nunca tinha feito. Era meio Ela foi ótima, né? Palmas para a doutora Roberta, ó. Bomba de coraçãozinho.
Hã? Bomba de coraçãozinho aí pra doutora Roberta. Primeira live dela, perdeu a virgindade hoje comigo. Perdi. Mas agradeço, Jaque, de coração. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, Jaque vai colocar aí. Eu estou aberta a conversar. Vai no meu direct, a gente tira dúvidas. Quem quiser, fique à vontade. Eu estou à disposição, tá bom? Agradeço de novo, Jaque, a oportunidade aí. Tamo junto, firme e forte. Vão ter outras. Vão ter muitas outras, inclusive aulas, projetos maravilhosos. Gente, para você que assistiu essa live, ficou com a gente até agora, muita gratidão. Saiu da outra, entrou nessa. Para você que está na retransmissão, para você que participou, um beijo, feliz Páscoa. Deus abençoe vocês grandemente, que o universo encha vocês de bênçãos e luz. Beijo e até. Tchau. Tchau, tchau.